Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vodcast, inglês e espanhol na real. Aqui a gente fala com quem quer evoluir e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem muito por aí. Então, se você busca clareza, resultado e principalmente um processo de aprendizagem que se encaixa e funciona na sua vida, esse é o teu espaço. Eu sou o Lisandro, o seu host, e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui nesse episódio uma pessoa que entende na prática o que significa construir cultura e como colocar as pessoas no centro da estratégia e manter a visão de futuro lá no horizonte. Esse cara é o CEO da Assertive, Fabrício Ribeiro. Fabrício, que honra, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Lisandro, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Participando, né, de um tema tão importante. Vocês sempre, obviamente, inovando, né, trazendo esses pilares, né, que no dia a dia são tão importantes para uma empresa, para uma cultura, né, para a gestão de pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre tudo e sobre todos. Isso aí, é uma honra receber você aqui, que é naturalmente uma autoridade nesse assunto. Cara, a gente tem um negócio aqui que a gente já põe a pessoa na fogueira de cara. Opa! E você me falou um negócio há um pouco tempo atrás, que a gente estava conversando ali um pouquinho antes, e eu falei, cara, eu vou ter que começar esse papo com isso. E isso conversa bastante com o que a gente vai explorar depois. Que história é essa de o lado A das pessoas e como que você incorpora isso na tua empresa? O que significa isso? Conta pra gente. Bom, a gente vem cada vez mais percebendo, né, acho até pelo tipo de escopo que a Assertive tem com seus clientes, né, o cuidado que a gente tem, as linhas de programas de saúde, que a gente 100% do tempo, né, a gente precisa ser quem a gente é na vida real, na pessoa física, né? Eu acho que o tempo, né, do corporativismo, que a gente precisava ter máscaras, estirpes, manuais de conduta, né, ficou para trás, né? Então hoje as novas gerações, a gente tem mais liberdade para ser quem a gente é, né? Total. E assim, quando a gente olha, né, assim, a gente tem hoje 4, 5 gerações dentro de uma empresa, né? Aquele que ainda carrega, né, comportamentos do modelo antigo e os novos que quanto menos máscara melhor, né? Então, eu acho que esse blend todo trouxe a gente, né, para esse momento, né, para essa necessidade de poder exercer, poder praticar o lado A, claro, né, sempre com bom senso, com limites, mas que a gente possa ser quem a gente é, né, na prática, né? Afinal, eu acho que quando a gente fala de uma relação, principalmente de uma relação entre empresa e cliente, né, os vínculos, né, principalmente dentro da nossa cultura aqui latina, né, eles existem por afinidades, né? Então, não tenho como saber sua afinidade se você não puder ser quem você é no dia a dia. Exatamente. Muito bom. A gente vai aprofundar um pouquinho o lado A, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Fabrício. Conta para quem está ouvindo a gente aqui um pouquinho de você e também um pouquinho da Assertive. O que vocês fazem essencialmente? Legal. Bom, vou começar pela Assertive, né? Fundei a empresa ali em 2019. Recente? Sim, 6 anos de vida, vamos dizer assim, né, com a marca Assertive. Recente, porém, muito emblemática e tem construído ali muito repertório no segmento. Sim, a gente fez um planejamento, né, inicial que ele meio que assim, né, de uma forma super positiva, ele foi rompido ali, né, então... Sim, e isso acho que até acelerou, né, exigiu, né, que todos os nossos sócios e gestores se reinventassem, né? Eu acho que quando a gente olha pro nosso dia 1, né, até agora, a gente se transformou bastante. Eu acho que o mais legal de tudo a gente está 100% do tempo atento às dores do crescimento.
né? Eu acho que as dores do crescimento, elas aparecem, né? Eu falo que quando a gente monta uma empresa, a gente torce para ter cliente, cliente, cliente. Só que a gente tem que lembrar que, junto com o cliente, vem os desafios, né? As lições, né, que a gente precisa aprender ali na prática, como a gente Criar remodela, processos. como a gente inova, como a gente cria processo, como que a gente ouve feedback, né? Porque assim, o ouvir feedback é um negócio que a gente sabe que o ser humano assim, nem sempre está com o coração e com a cabeça aberta para receber, né, um feedback. Então, eu acho que a gente vem aprendendo muito com o crescimento e eu tenho a sorte de ter um time assim, super diferenciado. A gente é uma empresa pró-pessoas, né? Então a gente tem a consciência plena que, como uma empresa de serviços, a gente não tem um produto em prateleira que a gente pode substituir. A gente está falando de experiência, né? Então o cuidado, né? Acho que o cuidado com o cliente, cuidado com o colaborador, né? Com o parceiro principalmente. Então, o nosso ecossistema hoje, eu digo que ele é equilibrado na questão de humanização. Então, quando você pergunta para alguém sobre a Assertive, todo mundo vai falar, putz, a Assertive é uma empresa que tem um clima, uma atmosfera positiva, diferenciada, uma reputação, né, que a gente zela muito, porque no final, essa relação com o cliente, com o nosso mercado, né, de seguradoras, operadoras, ele passa muito por isso, né? Sim. E a gente, desde o dia 1, assim, nosso DNA reputacional, ele está ali intacto, né? Então, é o mais importante de tudo. E é uma empresa que vem num segmento mais tradicionalzão, assim, né? Total. Tipo, eu fiz analogia aqui com banco, né? Banco, pô, se pensar, banco não mudou muito. Se a gente pensar 50 anos para trás até agora, banco essencialmente não mudou muito. O teu segmento, ele ainda também carrega essa veia tradicional do business, né? Sim. E como que você traz essa inovação para esse negócio? Olha... Essa inovação na experiência, na real, né? Exato. Eu acho que o primeiro de tudo é assim, né? A gente tem que ter muito claro, assim, a questão da cultura das pessoas envolvidas no negócio, né? E no ecossistema. Então, quando a gente fala de um fornecedor, né? Quando a gente fala de um cliente, a gente tem que entender que dentro do segmento dele, né? Antigamente a gente tinha indústria nos top 10 de empresas no mundo, né? A indústria era fortíssima. Hoje as empresas de tecnologia que lideram, né? Esses 10 lugares aí. Mas eu acho que a transformação, né? A percepção com a cultura de compra, né? A cultura de exigência, de escopo, né? Isso foi uma coisa que a gente também preservou muito desde o dia 1 da empresa. Então, além da reputação, a gente colocou a tecnologia como um DNA fortíssimo também. Então, isso tem uma representatividade. Então, hoje a gente tem no grupo também uma HR Tech, que a gente fundou como um valor agregado, né, para os nossos clientes. Então, a gente tomou cuidado de fazer uma empresa apartada, né? Então, é a Brain, que tem ali a palavra RH em meio à palavra cérebro, porque justamente a gente encara que o RH é sim um órgão vital, como o cérebro é para o nosso corpo, né? Mas a Brain, ela veio também junto com a Assertive desde o dia 1 ou foi uma necessidade que foi identificada ali logo no início? Isso eu nunca contei para ninguém, vou contar aqui em primeira mão. Vai ser um bom corte esse. Quando a gente fundou a Assertive, a gente sabia que a gente tinha que ter um ato tecnológico de inovação, né? Então, quando eu, junto com meus sócios, a gente tem passagens, né, que trazem ali o tema de benefício flexível, tecnologia. A gente falou, a gente precisa deixar aqui um projeto que a gente vai colocar em prática em breve, né? Ele não vai ser o foco inicial, porque a gente precisava fazer o ramp-up da empresa, mas que a gente ia investir em algum momento, né? Tem que gerar caixa primeiro para colocar energia nisso, né? Exato, exatamente. E até aprendizado, né? Porque eu falo que quando você tem tecnologia na tua empresa e você tem a carteira de clientes, o teu maior balão de ensaio está ali, né? É o que todo mundo quer ter e você pode fazer provas de conceito. Com certeza. Então a gente tinha sim o embrião da Brain desde a fundação da Assertive, né? A gente só não sabia como chamaria e como se a gente teria isso acoplado no escopo Assertive ou se a gente teria isso afora, né? E aí o tempo mostrou pra gente que era melhor ter fora.
por vários motivos, mas principalmente por estratégia de posicionamento de mercado. Né? Então, hoje um cliente ele consegue comprar, por exemplo, a tecnologia apartada da consultoria de benefícios. Né? Entendi. Então, ou seja, você gera 2 mercados, né? 2 mercados. Né? Então, o cliente assertivo tem a Brain enquanto valor agregado, mas quem quer ter só a Brain, pode ter também. Né? Que bacana. Então, sem mexer em, obviamente, organizações que já existem. Né? Então, isso é muito comum. Empresas multinacionais, por exemplo, que têm ali suas corretoras, muitas vezes definida por suas matrizes, né? Não tem a liberdade, a autonomia de mudança aqui, podem consumir a Brain enquanto feed tecnologia. Entendi. E, cara, essa ideia que você começou falando ali do lado A, do CPF antes do CNPJ, isso hoje é muito presente na Assertive, a gente vive isso, a gente nota isso de fora, isso é nítido. Agora, como que isso foi construído? Isso, assim, você tem uma trajetória profissional com bastante repertório. Como que isso chegou na tua percepção ali, no teu faro, para você falar, putz, esse negócio é de fato importante, vamos construir algo com isso? Legal. Eu vou fazer uma conexão com a pergunta, com a primeira pergunta, que é falar um pouco do Fabrício, que eu acho que tem conexão total, né? Claro. Então, assim, a gente... acho que quando a gente passa pela etapa do crescimento, né, a gente passa pela questão de formação de pessoas, atração de pessoas, retenção, né, e a gente percebe cada vez mais que hoje a liderança, por exemplo, né, a partir do exemplo, ela é predominante, né. Eu falo que todos nós temos dias ruins, todos nós temos problemas pessoais, né? Então aquela história do tipo, putz, saí da porta da empresa, virei a chavinha e desliguei. Não é tão simples assim, a gente sabe, né? Você fala muito sobre propósito hoje também, né? Sim, e assim, o inverso é verdadeiro, né? Você chega em casa e deixar os problemas da empresa para trás, né? Tem muita gente que, não existe isso, né? Eu concordo completamente. Total, né? Então, assim, comecei a perceber, assim, de verdade, acho que na reflexão com os líderes, né? Então, assim, a gente começou a perceber que quando um não estava num dia tão bom, aquela equipe sentia aquilo, né? Então, a melhor forma acho que de desconstruir esses padrões foi de trazer tudo para um único plano, né? Então, permitindo, fomentando que as pessoas pudessem ser elas mesmas, né? E aí a gente começou a trazer exercícios de team building, né? Então, os exercícios fomentaram que as pessoas conhecessem um pouco do lado A de cada um, né? Porque muitas vezes, né, quando você tem um par, você não sabe qual que é a dor dele, né, no dia a dia. Então, e são exercícios emocionantes, tá? Eu tô te falando porque a gente tem registro e, assim, são coisas de ter lágrimas rolando, né? Não tem, a gente tem um exercício que a gente fez com uma super parceira, que é a Lu Sender, que ela traz nitidamente uma escolha de máscaras, né? Então, a gente está falando disso aqui nos bastidores, né? Então, as pessoas podem escolher essas máscaras, né? Então, a gente fala que hoje, por exemplo, todo mundo tem a sua máscara. Na verdade não é uma máscara, é um óculos, aquele óculos tipo de festas, né? Tem cifrão, estrela e etc. Cada um escolhe o seu e naquele momento que está precisando se reconectar consigo mesmo, ela tem, putz, eu vou colocar o meu óculos que me representa. Esse é o sinal que vocês têm hoje na empresa, sim. A gente tem isso também, né? Então isso a gente tem, por exemplo, você vai nas mesas das pessoas, é normal você ver um óculos com cifrão, um óculos de estrela, um óculos mais festivo, um óculos mais tímido, né? Então as pessoas têm ali, porque justamente nesse exercício a gente fala, tipo, quando você estiver no momento que você está deixando o seu ser 2 agir, volta para o ser 1, né? Então se reconecta consigo mesmo, né? Que legal isso. E também isso possivelmente, eu não sei como é que funciona na prática isso, mas estou assumindo alguma coisa aqui. Possivelmente isso também gera um sinal para as outras pessoas de respeitar aquele momento. É isso. Né? Porque no final, quando as pessoas enxergam ali que aquela pessoa está naquele momento, elas geralmente estendem a mão, né? E vão entender como elas podem ajudar, enfim, até resolver o problema que está rolando, né? Então, eu falo que
o cliente muitas vezes ele está ali numa situação onde ele põe mais energia, né, num pleito, numa reclamação, etc. E a gente tem que saber lidar com isso, né? E muitas vezes não é sobre a pessoa, né, é sobre o momento que está se passando, né? E quando a gente fala, por exemplo, lá na Assertive a gente lida com gestão de saúde, né? Então, seguro de vida. Então, toda hora que a gente vai tratar um tema um pouco mais drástico, a gente está falando sobre uma vida, né? A gente está falando sobre um ser humano, né? Claro. Então, isso traz, obviamente, um senso de responsabilidade, uma carga emocional muito grande. Então, a gente achou uma forma de... E certamente um ajuste na sensibilidade, na comunicação e tudo mais. Exato. Né? E aí a gente começou a fomentar rodas de conversa, né? A gente começou a fomentar conteúdos sobre isso. Então, falando um pouco do Fabrício, né? O Fabrício é um cara que eu acho que é um cara que busca, né, estar sempre ali buscando a plenitude, né? Assim, acho que a alegria nas coisas, né? Então, a felicidade, né? Então, acho que como todo ser humano, né, o equilíbrio da vida pessoal e profissional, cada ano que passa, acho que com maturidade você vai entendendo, né, o que você deve ali assumir para você mesmo e aquilo que não faz sentido, porque no final... Fazer escolhas, né? No final você precisa escolher, né, o que você quer ali para o teu dia a dia, né? Então, no lado A, por exemplo... Quais são as suas escolhas recentes, Fabrício? Conta pra gente. Eu vou te falar que o meu lado A, né, que ele é público e eu te falo que eu encontrei, por exemplo, em 2016, eu fiz a primeira trilha da minha vida, né? Então eu fiz uma viagem pro Peru, aí tava lá em meio a Machu Picchu e aí tinha o desafio de subir o Huayna Picchu, que, putz, é alto, 2.700 metros, se eu não me engano, de altitude e tal. E eu falei, será que eu vou conseguir, né? E eu fui. Quanto tempo de trilha? Essa foi uma subida de 1h30, mais ou menos, né? E é algo, assim, algo fantástico, né? Quando você chega no topo ali, você faz uma reflexão sobre o esforço, sobre a caminhada, sobre aquilo que você teve que superar, etc, para chegar num objetivo e curtir aquele momento, né? Então, isso tem uma série de analogias que eu acho que são possíveis de fazer. Bom, daí para frente, o meu gosto por isso só aumentou, então eu encontrei... Isso foi em 2016? 2016, né? Que legal. Foi muito legal. E depois disso eu passei a olhar mais para esse tipo de viagem, né? Então, eu acho que, assim, depois disso eu fiz várias, né? A gente pode depois discorrer sobre isso, mas a mais recente e a mais difícil de todas, que é uma das mais difíceis do Brasil, inclusive, que é a travessia da Serra Fina, né? Que é na Alta Mantiqueira, onde você sai ali de Passa Quatro, né? E chega numa cidadezinha pequena lá do outro lado, né? Depois de 4 dias no meio da floresta, né? Nossa. Acampando. Começou há 10 anos atrás, quase, com uma trilha de 1 hora e depois a mais recente de 4 dias. 4 dias, uma média de altimetria de mais de 1.000 metros por dia, né? Assim, estamos falando aí de quase 15 quilômetros por dia de subida íngreme, né? Então são 7 horas de trilha. Já penso nas minhas costas. Com uma mochila... Não sei se ia aguentar. Com uma mochila de aproximadamente 20 quilos, né? Carregando suas coisas. Então barraca, comida, né? Então, sem celular, que é o melhor de tudo. Essa, né? Deve ser a melhor parte. Porque você tem a chance de se reconectar com você mesmo, né? E aí você tem um tempo e você entende como o tempo tem sido importante para você pensar, para você refletir sem interferências, né? Então hoje eu falo que às vezes quando eu tô assim, que eu sinto que mentalmente eu tô precisando, eu vou fazer às vezes um dia, 2 dias de trilha pertinho assim daqui de São Paulo para poder me alimentar disso, né? Se abastecer de energia. Sim, realmente. Total. E é revigorante, definitivamente porque você tem chance de fazer coisas básicas que a gente no dia a dia não tem chance. De tipo, cara, como é que eu vou cozinhar, como é que eu vou buscar água, como é que eu vou racionar, né, calcular ali a quantidade de água, porque você não tem água disponível. Sim. Então,
E aí você entende que os desafios do dia a dia, muitas vezes, são problemas tão pequenos, né? Que a gente, Sim. por toda a carga que existe, né, no mundo moderno, a gente acaba potencializando isso, né? E eu recentemente vi um vídeo que é um professor ali explicando para a turma, fazendo uma analogia com o estresse, segurando uma caneca e fala assim, isso aqui é pesado? Aí todo mundo fala, não sei, talvez seja, tal, não sei o que. Ele falou assim, a diferença se é pesado ou se é leve é por quanto tempo que eu tenho que carregar isso. Se eu tiver que carregar isso por 10 minutos, é um peso. Agora, se eu tiver que ficar 8 horas carregando isso aqui, aí talvez eu não aguente. E é um pouco disso, né? Essa carga de exigência talvez seja uma caneca com 200 ml de água que eu tenha que carregar durante 3 meses. Assim, né? E aí se torna... Eu te dou o exemplo da mochila, né? O primeiro dia da trilha, a mochila de 20 pesa de uma forma, no dia seguinte pesa de outra, no terceiro você fala, cara, a mochila não é o problema, entendeu? Sim. Então, você em menos de 48 horas você se adaptou, né? Aquilo que no dia a dia, obviamente, você não tem esse estímulo de carregar né? Um peso como esse, mas você vê que você é capaz, né? Com certeza. Então, é sobre isso, né? Então, a gente tem, acho que assim, a gente começa a falar muito sobre o empoderamento, né? Então, é isso que a gente tenta levar. Como que o seu lado A mostra suas habilidades, suas virtudes e como ele te empodera para você lidar com as situações do dia a dia, né? Então, tem muita gente que, tem gente que faz aqueles exercícios de CrossFit tranquilamente. É muito mais difícil do que você lidar com um problema que está ali, né? Você tem aptidão para isso, você tem capacidade para isso, né? Então, acho que é muito de dosar a atitude e a energia que você vai botar, né? Cara, sensacional isso. Você sabe que eu jogo tênis, né? E aí a jornada de evolução no tênis, ela é dura, ela é triste, assim, né? Porque eu faço aula hoje e vou fazer aula amanhã, inclusive. Tô animado. Faço aula hoje, putz, acerto tudo. Aí na aula da semana que vem eu falo, mas peraí, a semana passada eu fiz certinho, agora... E é aquele negócio, né? Você faz uma dupla falta, você tem 30 segundos para sacar de novo. Então você tem que processar aquele erro muito rápido. Senão você erra de novo. Então o tênis tem me ajudado muito nesse mindset. Assim, de lidar com frustração e virar o jogo rápido e tudo mais. Em meio a essas jornadas ali de 2, 3, 4 dias das suas caminhadas, você já se pegou tendo resoluções complexas para problemas que no escritório, no dia a dia, você não estava encontrando? Total. Eu acho que assim, o principal, né, quando a gente fala, eu acho que quando você está numa situação dessa, você tem mais clareza das coisas, né? Então, geralmente, até os meus sócios falam que quando eu volto de uma trilha, eles já preparam um checklist. Porque eles falam, ele vai voltar cheio de ideia, vai voltar com um monte de coisa, né? Eu acho que quando você está... e a gente no dia a dia, né? A gente acho que a gente não tem o hábito, acho que essa é a palavra, não tem o hábito de parar muitas vezes para tentar olhar de uma outra forma, né? Então é muito comum entrar numa trilha com um pending list ali de coisas importantes para resolver e você sair do outro lado da trilha já com solução. Então você tem projetos, né? Projetos que às vezes você fala, como é que isso vai parar de pé, né? Mas isso vem, porque no final... Você teve tempo para pensar, Você teve tempo para pensar, né? E você teve tempo e você estava... mais do que o tempo, você estava num momento acho que de consciência plena, né? Essa palavra que veio na minha cabeça, plena. Porque é muito isso. Uma vez, faz bastante tempo isso já, eu tive um mentor que a gente fez alguns encontros e foi muito importante para a evolução da VOT, inclusive. E aí ele me perguntou como é que foi a semana, como é que tem sido os desafios, e aí eu fui falando, aquela ansiedade, e ele falou assim, cara, muito legal tudo que você falou e tal, não sei o que, e ele fez uma provocação que me jogou no chão, assim, ele falou assim, e quando que você respirou?
Aí eu falei, não, como assim? Não entendi a pergunta. Ele, não, é muito legal tudo que você tá fazendo, mas e você para pra respirar? Aí eu falei, não pode ser que ele tá me falando isso. Aí eu fui pra casa e demorei uma semana pra entender aquilo, sabe? E é justamente isso, assim, é o tempo de processamento. Oxigenar o cérebro tem um poder que às vezes a gente negligencia, né? Exatamente. Você falou do tênis, né? E o tênis virou minha grande paixão. A gente pode mesmo? marcar uma partida. Bora, vamos fazer. Virou. E eu acho que o tênis acho que é um dos maiores para mim, né? Eu acho que é um dos maiores desafios de concentração, né? Total. Então, recentemente eu vi até a biografia do Nadal, a primeira, né? Que ele escreve enquanto jogava ainda, Sim. 2011 e tal. Uhum. Fantástico, indico para todo mundo porque fala muito sobre isso, né? De como ele nitidamente, obviamente, com todo a capacidade técnica, etc. Mas ele até fala que o Roger, né? É o maior tenista de todos os tempos. Mas a força mental, né, do Nadal, de superação, de concentração, cara, isso assim, foi o grande legado dele, né? Que muitas vezes, e aí um outro livro que eu li que dizia muito sobre o ser um e ser dois, né? Que é o lado A e o lado B, né? Exato, praticamente, mesma né? coisa, exatamente. Que assim, você tá lá, então depois de um ace sempre vem uma dupla falta, né, Lisa? Nossa. E é difícil fazer isso, hein? Meu Deus isso, do né? céu. Mas como que você se perdoa, né? Como que você fala, pô, acabei de errar, como é que você vai pro próximo não pensando nisso e deixando a coisa fluir? Então, porque no final, se você tá numa posição, é porque você pode estar lá, você tem que estar lá, né? Então, assim, muitas vezes a gente não deixa isso, né? Não deixa a coisa fluir, né? E é sobre isso, né? Exatamente. E a respiração, como você trouxe, a respiração é um dos mecanismos ali para você Com certeza. deixar, né, se manter no centro, eu acho. Né? Com certeza. E falando, adicionando um negócio do Nadal, né, da força mental, eu acho que talvez eu fale no que eu me confirma aí, mas ele foi um atleta que nunca quebrou raquete em quadra, né? Nunca quebrou. Então você pega o Federer, ele era no início ali, ele quebrou várias. Djokovic, inclusive... Continua quebrando. Continua até hoje. Mas ele já deu entrevista falando sobre isso, né? A estratégia dele de quebrar raquete é para ele voltar para o centro, justamente. Para esvaziar a mente, né? Para esvaziar. Mas o Nadal, não, cara, nunca quebrou uma raquete. Tem hora que eu falo, na minha posição, se eu quebrar, eu falo, putz, é mó cara essa raquete, né? Não vou quebrar, mas tem hora que dá vontade também. Tem hora que dá vontade. Mas você respirou. A gente respira e fala assim, vamos tentar mais uma vez para ver se não vai dupla falta. Muito bom. Fabrício, cara, essa pegada do lado A é muito importante, assim, eu acho que eu não sei se por conta da pandemia ou não, mas eu acho que a gente vem evoluindo como sociedade nesse sentido, assim, sabe? A gente tem mais liberdade para ser quem a gente é. Eu ouço isso de uma pessoa que trabalha diretamente comigo, assim, e algumas vezes ela já me trouxe o relato assim, putz, eu gosto de trabalhar aqui porque aqui eu posso ser quem eu sou. E eu falo, caramba, isso tem um valor absurdo, isso tem um valor incrível, assim, e traz também longevidade para a relação, né? Eu queria entrar num ponto aqui que a gente falou sobre o processo da caminhada, o processo do tênis e tudo mais. E até para conectar também um pouquinho mais com quem está assistindo a gente aqui, como que esses desafios ou essas jornadas em diferentes aspectos na caminhada, no tênis ou na vida empreendedora, como que isso como que foi a tua jornada com idiomas, seja inglês ou espanhol? Como foi o primeiro contato que você teve com inglês ou espanhol? Como que isso caminhou até hoje? Como que você construiu essa jornada com o idioma? Legal, boa pergunta. Eu sou de uma geração que o inglês da grade curricular, né, da escola, ele era meramente ilustrativo, né? Eu não tive a oportunidade de fazer junto com escola, né, uma escola de idiomas, né, focada.
E na época nem existiam tantas, tá? De verdade, porque, né, tô falando ali dos anos 80, alguma coisa assim, não era tão presente, né? Como a gente tem hoje, opções online, inclusive, né? Sim. E aí eu comecei a perceber, nas minhas primeiras experiências profissionais, né? Que, pô, toda hora tinha lá, né? Pô, nível do inglês, né? Nível do espanhol e etc, né? Eu acho que a minha primeira lição aprendida foi quando eu participei de um processo de estágio, né? Numa empresa multinacional que eu não tinha inglês. E eu acho que de um jeito polido, vamos dizer assim, eu recebi um não, sem dizer muito o porquê, porque os outros, né, para um estágio, os outros programas, os pré-recs ali eu tinha, né? Mas eu olhei e falei, eu acho que... Será que eu acho que foi por isso, né? Acho que foi por entendi. isso. Mas aí, eu acho que aí comecei a ir atrás, né? Então fiz inglês de cara ali numa escola de idiomas, mas não tinha necessidade no meu dia a dia. Então isso também acabou, vamos dizer assim, inibindo muito o desenvolvimento, né? Sem dúvida. Quando eu entrei numa nova experiência de uma empresa multinacional, eu olhei para aquele momento de carreira e eu falei, poxa, eu queria muito ter uma experiência internacional, né? Pode ser através de um programa de transferência, de um intercâmbio, ou até de uma mudança definitiva, né? Tipo expatriação, assim. Sim, sim. E aí eu olhei para aquele momento e tinha um programa, né, a empresa que eu trabalhei de transferências regionais, e eu participei, me inscrevi, fiz todas as provas e fui escolhido, né? E o desafio era ir para o México durante 6 meses, só que com um detalhe básico que eu não falava espanhol. Né? Mas mesmo assim foi aprovado? Sim, foi aprovado. Naquele momento foi aprovado. Legal. Porque era um programa que tinha ali vamos dizer assim, uma programação futura, né, para ele acontecer. Então era uma vez por ano que pessoas dessa empresa migravam, né? Então eram 8 pessoas, uma de cada país da América Latina mais Canadá, desculpa, América Latina mais México, que participavam. Então eles meio que assim, um vinha para o Brasil, outro para a Argentina. Job rotation ali. Job rotation, total. E eu falei, essa é a minha oportunidade, acho que esse cavalo não vai passar mais, né? E eu fui lá, me inscrevi, só que eu não falava espanhol. Eu falava mi casa, su casa no máximo. Só. Mas não com uma pronúncia correta, eu acho. E aí, bom, junto com esse programa, obviamente, veio o desafio de aprender a língua o mais rápido possível, né? E aí, eu entendi uma série de coisas, né? Primeiro, a importância de você ter a instrução correta, né? Os professores adequados. Faz muito tempo essa experiência, não? Foi em 2010. 2010, né? Tá. Então faz 15 anos, né? Mas parece que foi ontem, porque isso é muito presente para mim até hoje, pela importância que tem, né? Porque esse programa, realmente, assim, acho que ele foi, na minha vida, um divisor de águas, né? Que legal. Com certeza eu tinha ali basicamente 31 anos, né? Então, 31 Mas anos... Você fala de divisor de águas profissional ou... Em tudo. Total, tudo, sim. Total, né? Assim, profissional, claro, né? Eu fui ali num programa super importante para a empresa que tinha uma expectativa que na volta... então, eu fui basicamente aprender novas práticas para trazer para o Brasil e colocar no portfólio da empresa aqui local, sim. que não tinha isso ainda incluído, né? Gerar crescimento para a empresa, sem dúvida. Né? Crescimento, e eu vi naquilo uma oportunidade de carreira mesmo, né? Então, claro. de ter ali e uma oportunidade de virar uma autoridade do tema, né? Dentro da empresa, né? E foi muito legal, porque eu, durante esses 4 meses, né? Eu antes, né, de embarcar para o México, eu fazia aula 2 vezes por dia. Então eram 2 horas, né? 2 slots de 1 hora por dia, de manhã, antes do trabalho, fazia na hora do almoço. Então, assim, com professores diferentes, um argentino, um uruguaio. E foi maravilhoso, porque aí você, né, desenvolve o teu sotaque, né? Você aprende
todos os tricks, né, da língua como um todo, né? Eu estava indo para o México, que é um país que usa um espanhol muito mais informal, né? E eu estava ali aprendendo espanhol, né? Quer dizer, espanhol do livro, né? Espanhol do livro, né? Então, e aí beleza. Então, nesses 4 meses eu fui lá, mergulhei, etc. E foi muito bom porque eu acabei descobrindo ali que um outro lado que eu tenho da música me ajudou muito com isso. Então, acho que a capacidade de ouvir ali, né? De você ter um ouvido mais aguçado, isso me ajudou demais, né? Até porque nas partes do estudo que envolviam música, eu me interessava ainda mais, super né? bem, se conectava muito, né? Exato. Mas, apesar disso tudo, então vamos imaginar que eu fiz um intensivão e completei o nível até o pré-intermediário, nesses 4 meses, né? Mas quando eu entrei no avião, eu falei... Ali já começou a vida real. A vida real. E eu falei, cara, assim, é muito mais do que isso, vai ser muito mais difícil, né? Isso é muito o que a gente fala aqui, né? A vida real exige que a gente se comunique. Total. Aí, né? Aí e quando você está no seu sério. país, né, com o seu professor, você está 100% apoiado, né? Quando você está sozinho numa situação... É tipo andar de bicicleta de rodinha. Quando você tá aqui, né? A hora que tirou a rodinha, você olha para trás, não tem ninguém, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, e foi maravilhoso, porque aí lá, né, eu continuei estudando, e aí com uma professora mexicana, né? Então, assim, mudou, então era outra metodologia. Ela... Muito mais imersivo também, né, Fabrício? Muito mais. Ela não falava português, né? Ela falava inglês e espanhol. E aí... Mas eu continuei com a mesma, acho que com o mesmo engajamento, né? E foi tão legal que chegou um momento que eu atingi ali o fim vamos dizer assim, do estágio do curso. E aí ela falou, bom, você ainda tem, ali pelo benefício que eu tinha mais 2 meses de aula. Ela falou, e agora? O que você quer fazer? Eu falei, me dá uma sugestão. E se eu te ensinasse inglês e espanhol? Aí eu falei, uau, né? Porque agora, assim, vai ser um desafio... Vai dar um nó na cabeça. Vai dar um nó na cabeça. Mas foi muito interessante, porque eu consegui ainda, né, nessa época, estudar inglês, né, com uma professora em espanhol. Quer dizer, aí eu percebi que eu estava verdadeiramente imerso no idioma e que eu não pensava em português, eu pensava em espanhol. Por conta das associações. Quando a gente está aprendendo o idioma, é natural que a gente faça muitas associações com a nossa língua mãe. E você começou a fazer isso com o inglês com a sua segunda língua. Ou seja, é mais poderoso. Tecnicamente falando, é mais poderoso isso. Total. Isso é muito legal. E aí, acho que o divisor de águas foi do lado pessoal, porque o idioma te dá ele rompe barreiras, né? Ele te dá uma visão mundo, assim, que... justamente por isso, ou seja, né, eu me relacionei com uma pessoa, talvez, assim... me relacionei com as pessoas mais simples possível do México, sei lá, durante as viagens que eu fiz lá para conhecer o país, eu conversei com pessoas do interior do México, né? Então, quando que eu poderia fazer isso, entendendo o que estava acontecendo, né? Então, acho que isso realmente, assim, foi a prova de que um idioma, ele consegue romper barreiras, né? E te dá, assim, eu acho que um legado, né? E obviamente, quando eu voltei, quando eu estava para voltar, inclusive... E lá você ficou 6 meses, é isso? Fiquei 6 meses. Só esse período de 6 meses, tá? Era um programa específico. Com data fim estipulada. Entendi. No final, eu recebi um convite para ficar lá, né? Para trabalhar, virar executivo, me mudar para lá. E isso, com certeza, também se deve à fluência do idioma, porque, né, um expatriado... para ser convidado para estar lá, ele tem que estar adaptado, né? Então, sim, tem que ter autonomia para fazer o que precisa ser feito. O idioma não pode ser uma barreira, né? Com certeza, com certeza. E aí depois, quando você voltou, lá em 2010 para 2011, como que foi a tua jornada com o inglês? Aí, bom, você teve esses 2 meses ali, né? Pelo que eu entendi, e aí... Você voltou e começou a construir essa jornada com o inglês também. Também, aí... Acho que, pelo que eu entendi, num contexto diferente, porque não
não tinha mais aquele processo imersivo, né? Sim, No sim. inglês. Na verdade, quando eu voltei, acabei assumindo outras funções, né? Recebendo novos desafios, promoções e tal. E uma delas era liderar uma relação com outros escritórios dessa empresa, né? Que só falavam em inglês, né? Então, assim, por exemplo, a gente vai ter um call, uma vídeo. Na época era call, né? Não tinha vídeo. Não tinha videoconferência, Não né? tinha. Tinha, mas acho que era mais, tinha um Skype ali, outro aqui. Mas assim, era mais call, né? Eu lembro muito do que era mais difícil ainda, né? Porque você não consegue fazer leitura Só corporal. tem um elemento de comunicação que é o áudio. Que é o áudio, Acabou. né? E aí eu percebi que eu precisava daquilo, né? Eu precisava do próximo step, que era mergulhar e aprimorar o inglês, né? Mas o fato de eu ter conseguido me desenvolver no espanhol me empoderou, falando, eu já consegui cumprir o espanhol, agora eu vou pro inglês. E certamente acelerou o processo. Total. E aí, na época, eu mergulhei da mesma forma. E aí, o que eu fiz? Eu não conseguia fazer 2 vezes por dia, obviamente, mas eu fazia 3 vezes por semana. E coloquei isso na minha rotina, né? Então, isso virou parte da rotina. E foi super legal, porque eu lembro depois de 1 ano e pouquinho, eu fui fazer uma viagem. E aí eu tava num lugar que eu fiquei meio que de tradutor das pessoas, porque eu falava espanhol e falava inglês, né? E aí as pessoas estavam ali, eu fiquei ajudando, assim, acho que as pessoas a se comunicarem, a se soltarem. Então isso trouxe um sentimento ali de falar, putz, consegui. O objetivo Essa construção atingido. de autonomia é muito importante, né? Sim. É o que a gente fala. Eu acho que na vida corporativa hoje existe muita insegurança, sabe? Aquela experiência de curso de inglês quando a gente é adolescente, e aí a gente tem aquela base, tem aquele repertório que tem o seu valor, mas aí quando você vai para uma reunião é completamente diferente. O que você precisa apresentar, o vocabulário que você precisa usar, Sim. a terminologia, cara, é completamente diferente. É como se fosse outra língua. Quando você vai para o inglês britânico, é mais desafiador ainda. Tem as nuances, né? de sotaque e tudo mais. Cara, é curioso e é uma coisa, é muito mais comum lá, por exemplo, na VOT, né, fazendo essa ponte. É muito comum a gente ouvir e receber esses relatos assim do tipo, cara, na hora de participar da call ali, da videoconferência, eu preciso falar as minhas coisas lá, eu não consigo, porque eu travo, eu não tenho essa segurança. Muito do que a gente faz hoje lá é muito mais construção de segurança, confiança e autonomia do que técnica sabe, essa gramática ou essa frase, sabe? É muito mais isso do que, porque é a dor atual, né? A dor atual exige que a gente faça dessa forma. Sim, totalmente, né? Assim, acho que o idioma tem essa característica de destravar uma série de outras coisas, Claro. né? Então, aquele friozinho na barriga, né? Que dá, às vezes, vou comparar com falar em público, né? Então, você tem que encontrar, que né? é um dos grandes medos da humanidade, inclusive, falar em público, né? Então, você fala, quando chega perto do microfone, dá aquele frio na barriga, né? E as pessoas começam realmente a se inibirem, né? Então, eu acho que o idioma também tem essa característica, né? De você conseguir destravar pessoas que são mais introspectivas, mais tímidas, em público, né? Então, ele te dá esse empoderamento, acho que essa é a palavra, poder, né? Essa autonomia. E agora, conectando o idioma agora com a tua empresa atual, né? Antes da gente chegar nesse ponto, que eu acho que é muito legal, como é que veio a ideia, a decisão de empreender? Sair do corporativo e falar assim, não, agora eu vou fazer a minha empresa. Legal. Como é que veio esse estalo? Não sei se foi uma chave que virou, como é que foi? Olha, eu acho que foi uma coisa natural, que assim, hoje eu olho para trás, né? Foi uma coisa que foi acontecendo e fluindo, mas só aconteceu porque eu acho que eu já tinha
ali dentro de mim o lance da coragem, né, de empreender e construir, né? Quando esses dias até num exercício super interessante, eu olhei para os meus familiares, né? Então é um genograma mesmo, aquilo que você vê lá desde os seus bisavós vindo para cá, tal, e de um lado da família eu só tenho uma pessoa que não é empreendedora. Olha que curioso. Olha só. Todos os outros são empreendedores, autônomos, enfim. Eu acho que isso obviamente construiu essa referência para mim, né? De alguma forma de alguma forma. teu sangue, tá no teu DNA. Eu acho que estava no inconsciente mesmo também, né? Então, claro, né? Empreender acho que é um desafio, é um ato de coragem mesmo, né? Principalmente em tempos atuais, né? Mas eu acho que a decisão, ela veio... então eu tive ali uma trajetória, né, executiva, muito legal, assim, de bastante trabalho, crescimento, investimento na própria carreira, né? E em algum momento, a hora que eu atingi ali um C-level, eu olhei e falei, tem várias coisas que eu gostaria de colocar nessa relação, né? Nessa relação do dia a dia. Eu fiz um MBA de gestão e liderança de pessoas, mas eu trabalhava em empresas que tinham culturas já estabelecidas, enraigadas, né? Que assim eram muito difíceis de você quase impossível, para falar a verdade, para colocar em prática, né? Então assim eu falei, cara, para eu colocar desse jeito eu vou ter que abrir uma empresa, vou ter que construir uma empresa, fazer do seu jeito, fazer do meu jeito, né? E isso em algum momento chegou a oportunidade, eu falei, é agora, porque eu tive uma experiência profissional que ela, em algum momento, ela me trouxe, e agora? Você vai para um outro ciclo executivo ou você vai fazer aquilo que você sempre quis, né? E na época, claro, né, com apoio, eu tive um sócio que me incentivou muito, que já empreendia também, e falou, vamos fazer? Vamos. E eu lembro que assim, em menos de um mês, já tinha um plano de negócios pronto, tinha marca, tinha estratégia, né, inicial, claro, mas tinha tudo aquilo já pronto. Já estava desenhado ali. Estava desenhado, e eu falei, esse é o caminho, né, e claro, né, de lá para cá, isso foi em 2015, né, então são 10 anos, né, de ter decidido, né, desde a decisão de empreender. E aqueles motivos, né, que me levaram a empreender, hoje eu olho e falo, realmente fazia sentido, né? Então, essa responsabilidade, né, até social, de você conseguir fazer de um jeito, né, que você atinja positivamente, né, as pessoas que estão nas nossas empresas, as famílias dessas pessoas, né? Com certeza. Então existe uma responsabilidade, os clientes, né? Então assim, hoje a gente tem cases assim que são realmente cases assim que eles são assim, acho que gratificantes, porque você entende que aquilo que eu pensei e que eu mantive ali, né, firme e forte, aquilo faz sentido, né? Isso valida certamente aquela tua decisão de 10 anos atrás. Tipo, total. Estou no caminho certo. Não, total. É por isso que eu tomei aquela decisão, né? Então, esse sentimento é tipo... eu costumo brincar assim da analogia da foto no espelho depois do treino, sabe? É assim, ó, tirando aquele negócio que hoje em dia o tá pago é até questionável, né? Mas é aquele negócio assim, tipo, eu cheguei nesse shape, é para isso que eu cheguei nesse... por isso, para construir esse shape que eu fiz tudo aquilo. Então... e tem um negócio, né, Lisandro, que assim, eu vou te dizer que ali, né, acho que um dos impulsionadores para empreender também foi a capacidade de ouvir. Porque eu lembro que alguns clientes, que são clientes até hoje, né, na época, falavam, poxa, Fabrício, toma cuidado porque, né,
o pós, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que estive ali muito mais à frente da área comercial. E aí, Fabrício, a venda tá maravilhosa, mas pós-venda não tá rolando, né? E a gente entender que Vendeu, no final... beleza, mas e agora para entregar, né? Exato, e assim, né? Você entende que aquela não entrega estava acontecendo por falta de investimento em pessoas e em tecnologia, que hoje é o grande ativo da Assertive, né? Então, isso só tinha um jeito de fazer, que era virando a chave e acelerando um projeto do zero. Que, né? como você comentou no início, já estava ali do ladinho, pronto para ser startado ali, né? Ele, assim, eu acho que quando a Assertive, assim, ela teve duas fases, né? Então, a fase antes de 2019, então de 2015 a 2019, eu empreendi praticamente sozinho. Eu não tinha ainda os meus sócios hoje maravilhosos que são da Assertive, e foi um momento de aprendizado, porque eu falei, eu tive um sócio inicial, empreendi. E nesse período eu aprendi muito. Eu bati cabeça, tomei não, né? Perdi cliente, não ganhei cliente. Então, assim, acho que isso tudo foi realmente Criando casca, né? Um grande aprendizado na prática, né? Para conseguir transformar um modelo de negócio que a gente tem hoje, né? Tá. Aprendi muita coisa, principalmente cara, você quer ir longe, não vá sozinho. Né? Não tem como, né? Então isso realmente foi um exercício gigante assim para mim. Que legal, cara. E agora conectando com a Assertive hoje, existem planos de internacionalização? Vocês já atendem clientes internacionais, que eu sei. Como que é essa relação internacional com a Assertive? Legal. Bom, a gente hoje tem, né, alguns clientes assim internacionais e, putz, isso é um prazer gigante para a gente, né? A gente já tem uma área hoje dentro da empresa que é uma área de benefícios globais, né? Então, onde a gente sempre que tem a necessidade de atender alguém na mão trocada, né? Na mão inversa, tipo assim, tem hoje, e isso é muito legal de dizer, que antigamente o RH que cuidava, né, da região Brasil, muitas vezes era um RH do México ou da Argentina. E hoje inverteu. Hoje é o RH brasileiro que cuida dessas regiões, né? Então, a gente tem vários clientes que são clientes nacionais, muitas vezes, que têm operação fora do Brasil, né, mas são empresas brasileiras, onde a gente ajuda, então, a construir também todo o atendimento e estratégia para fora do país, unificando práticas, jornadas de atendimento, né? Mas falando de clientes internacionais com matriz em outros países, a gente entende que hoje já é uma realidade da Assertive, né? E a gente tem aí feito uma série de conexões, né? Eu diria, pensando nessa internacionalização. Como a gente tem a nossa HR Tech, que o Maurício, que é um dos sócios, é o CEO hoje da empresa, a gente já tem essa plataforma, ela já nasceu para ser internacional, com as versões em espanhol e inglês, né? Legal. Então isso obviamente já possibilita. Então a gente tem um cliente que inclusive já está olhando para implantar em outros países, que para nós acho que é um grande sintoma, né, de que a internacionalização ela já está acontecendo. Sim. Né? Então isso tudo significa que teremos squads com fluência em determinados idiomas, teremos relações com provedores, né, de outro país, né? Então isso tudo traz para a gente uma realidade, né, nua e crua aí de ter conexões globais, né? E também, naturalmente, uma complexidade para a operação também, né? Total, porque quando a gente vai para outros países, a gente tem realidades, né, regras, né, de benefícios, né, que é um dos nossos carros-chefes aí, diferentes, né? Então, por exemplo, você vai para um outro país, o SUS é diferente do SUS daqui. A regra de benefício no local é diferente daqui. Então, além disso tudo, você tem a necessidade de entender um local
distinto em outro idioma, né? Exatamente. Então, quer dizer, se você não tiver fluência, você certamente vai estar ali propenso a erro, né? Mas você percebe que é como montar uma operação diferente, ou você percebe que é uma adaptação simplesmente? Considerando de forma estratégica mesmo para o negócio. Eu acho que quando a gente fala de internacionalização integral, assim, de você ter um escritório correspondente ou um grande cliente fora, a gente está falando de estratégia de negócio. Tá. Porque assim, é como se a gente decidisse atender uma região do Nordeste sem estar lá, né? Você tem particularidades, você tem assim, a cultura local, né? Então, não tem jeito, assim, eu acho que a gente tem que pensar em isso tudo, obviamente, estamos falando aqui de oportunidade de expatriação também, né? Claro. Então, eu acho que num futuro não tão longe, a gente vai ter oportunidade de pessoas... Da mesma forma que você teve essa oportunidade em 2010 lá para ir para o México, você pode gerar essa oportunidade para pessoas do seu time hoje. Certamente, certamente. Que muito, muito bom. Cara, você falou dessa empresa de tecnologia, um assunto que está muito na moda, já tem algum tempo aí, é a inteligência artificial. Como que você enxerga essa variável no teu negócio hoje? Bom, eu acho que esse tema é um tema que ele tem uma velocidade assim incrível, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente falar aqui amanhã já vai ser diferente, exato, basicamente. Exato. Mas eu acho, Lisandro, que assim que isso tem a ver, assim, eu acho que a oportunidade de consumir, de incrementar, né, de integrar, ela tem muito a ver com esse DNA tecnológico. Então, quando eu acho que a gente decidiu, né, ter isso como um pilar das companhias, a gente ficou mais aberto a isso também, né? Então, eu vou te dar um exemplo, né? A gente fez um evento recentemente sobre os desafios de gestão de pessoas e agentes de IA, que é o futuro do nosso RH cliente que está aí já, né? Ele, na verdade, já está acontecendo e muitas vezes. A gente vê notícias aí de empresas, as big companies de tecnologia já substituindo ali, né, pessoas por agentes de IA, né? Então, no nosso negócio especificamente, a gente entende que a gente tem muitas tarefas repetitivas, que eu acho que se a gente fosse criar um layer inicial, eu acho que a IA ela vai entrar aí, né? Como que a gente substitui? Isso a gente já faz. Então a gente tem vários robôs que ajudam a gente nas tarefas repetitivas que, coincidentemente, numa empresa de serviço como a nossa, ela é a que tem mais propensão a erro. Com certeza. Né? Porque a gente está falando ali de tarefas que a pessoa precisa começar e terminar, né? E se ela perder o foco em algum segundo, né? Um milésimo de distração. É um número, tá comprometido. É um número que você aperta uma fórmula e assim por diante, né? Então a gente já tem hoje isso acontecendo na prática com eficácia. Então, por exemplo, principalmente as tarefas de consumo de arquivos em ambientes externos, né? Hoje a gente tem robôs fazendo isso a todo tempo, né? A gente já tem hoje algumas áreas, principalmente as áreas de mais inteligência e estratégia ali, que vou dar um exemplo da área de placement, por exemplo, que tem ali uma rotina, né, totalmente ligada a dados de mercado, a insights. Hoje, as ferramentas de IA, as plataformas, a gente usa, né, mais de uma, e várias tarefas são hoje, a gente utiliza, né, a inteligência artificial, os chats da vida, para poder agilizar e para poder trazer coisas assim super importantes, né? Então, vou dar um exemplo prático, né? Se você quiser consultar sua rede credenciada hoje do seu plano de saúde, como que você faz? Pelo aplicativo, talvez, que eu não sei nem a senha, aí eu vou ter que resgatar a senha de novo e possivelmente vai ser assim.
Hoje já é possível você perguntar para a tua ferramenta de IA se o hospital atende no seu plano, ele já consegue te responder. Isso pelo WhatsApp, isso provavelmente. no OpenAI, né? Ah, tá. E se você, por exemplo, for um cliente da Certive, você vai ter, através dos nossos chats, essa resposta também de prontidão. E aí, se você simplesmente informar seu CPF, a gente busca na nossa base qual é o teu produto e vai te responder exatamente o que você quer saber. Claro, se for uma pergunta de frequente, né? Não for algo muito pontual e quando se relacionar a uma situação, uma patologia específica, né? Mas esse primeiro layer de atendimento, você tem uma eficiência, um ganho absurdo de eficiência. Total. Respondendo o cliente em tempo real, enfim. Total. Isso aí, muito bom. A gente tem uma área de seguro de automóvel, por exemplo, que também, né? Seguro de automóvel é aquela história, né? Que sempre que você precisa, porque você está numa situação provavelmente de sinistro, né? Ou colisão, ou quebra, e alguma coisa assim, né? E nessas horas, o que você menos quer é falar com uma central de atendimento. Nossa, já passei por isso. Já passou, 47 minutos esperando ser atendido no telefone. Exato, e assim, a ideia... Que bom que mudou, né? Tá mudando cada vez mais, e a ideia é que você chame o guincho pelo teu WhatsApp, e não pelo central de relacionamento ou pelo aplicativo da sua seguradora. Hoje em dia já é assim, muito prático, na verdade, né? Exato. Mas eu já vivi situação de ter que esperar 40... Isso é real, assim. Para conseguir ser atendido, não é nem para resolver o problema, para conseguir falar um alô, né? Então, exato. Isso agora, acho que o mais recente, o mais desafiador para a gente é como, e a gente está agora nessa fase, que como os agentes de IA ajudam os nossos clientes a consumirem mais nossos produtos. Olha que interessante, né? Produtos e serviços. Vou dar um exemplo prático aqui. Então a gente tem algumas ferramentas de BI que elas são amplas em termos de dados, complexas, né? Elas são, assim, tem muita informação, né? E hoje, os principais líderes, eles querem uma síntese disso para tomar decisão rápida. Claro. Para olhar e falar, caramba, tem um red flag aqui, né? Então a gente está investindo nesse momento nos agentes que vão fazer esse resumão, vamos dizer assim, e a qualquer momento pode te ajudar numa informação que você precisa. Então, isso é muito importante. Essa é essa evolução do momento para nós. Porque provavelmente o decisor ali, a pessoa que vai tomar a decisão para um caminho ou para o outro, talvez demoraria, sem isso, demoraria 2, 3 dias para analisar tudo isso de dado e sintetizar, como você colocou, e falar, bom, beleza, o caminho é aqui. Hoje em dia você tem isso em 5 minutos. E isso é valor agregado diferencial do teu negócio. O teu cliente, ele, por mais que ele saiba fazer essa leitura, hoje ele não tem tempo. Ele não tem tempo, né? Então, assim, o grande segredo é esse. O tempo é um ativo preciosíssimo. A gente falou nisso no início, Sim. né? Cara, qual a mensagem que você dá para quem está ouvindo a gente aqui e também é um empreendedor, um CEO de uma empresa que está buscando construir esse processo de internacionalização, desenvolver equipe, desenvolver time, um olhar mais para o lado A, como você colocou aqui, como foi a base da nossa conversa aqui. Que mensagem que você dá para essa pessoa, Fabrício? Bom, eu acho que, primeiro, né, planejar é o ponto de partida, né? Você precisa saber exatamente onde você quer chegar e por que você quer chegar, né? Eu acho que isso vai te ajudar a escolher os caminhos, os parceiros, né, para você alcançar o teu objetivo. Se você for uma empresa, né, que depende de pessoas, né, você não é uma empresa de software, um SaaS, etc. Eu acho que você tem que escolher, né, assim, um time com perfil que ele tenha esse skill, né, para o desafio, né, porque a internacionalização
eu acho que ela é um campo novo, é um campo desconhecido, né? E a gente tem naturalmente uma insegurança, né? Então, muitas vezes você não consegue achar tão rápido e tão fácil um parceiro local, estrangeiro, que vai conseguir pensar como você pensa, né? Então, acho que está muito mais até pelo desafio de diferença cultural também, sim, né? Sim. E vamos lembrar, né, que o que vale para cá não necessariamente vai valer para lá, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Quando a gente fala, eu acho que de time ainda, né? Claro, você tem muita gente que tem a questão do idioma fluente, você tem muita gente que já teve chances de viver num outro país, né, enquanto intercâmbio, até como expatriado, mas essa pessoa não necessariamente é a pessoa certa para aquela posição, né? Então tem que lembrar disso também, né? Então eu acho que hoje uma coisa que a gente fez, né, nas duas empresas do grupo, a gente então decidiu entender que o caminho, o grande caminho era fomentar, né, esse desenvolvimento, né? No final do dia, eu acho que todos nós, né, brasileiros, temos aí o desejo ou o sonho da outra língua, né? Então, acho que é papel da empresa, é papel ali como entidade mesmo, você conseguir aproximar, acelerar esse caminho, né? Então, a escolha, né? Então, assim, escolher o parceiro ideal, escolher um parceiro que entenda, né, como que a sua cultura funciona, né, que respire o teu oxigênio ali, a tua atmosfera durante um período, pelo menos, para entender, né, como que as pessoas pensam, como que as pessoas estão ali prontas, né, para se engajar no modelo desse, né? E eu acho que depois disso, naturalmente, você vai começar, né, a ter grupos, né, selecionados ali onde você tem gente com mais destaque, com mais aptidão, né? Isso diz muito também, porque no final, se você tem, né, ali uma oportunidade aberta para as pessoas e essas pessoas têm capacidade, têm perfil, é meio que assim, depende delas, né, se desenvolverem, né, para poder atingir esse objetivo, que não é fácil, a gente sabe, né? O objetivo de desenvolvimento de língua é um negócio que você tem que... muitas vezes dolorido, né? Você tem que... É uma superação pura, porque, pô, se fosse fácil, né? Se fosse fácil, a gente não teria no Brasil ali, a estatística a mais recente de 2024, é que acho que 5 ou 6% da população brasileira se declara falante de uma segunda língua. Isso independente do nível ali, a pessoa se autodeclara que tem esse conhecimento. E cara, vamos combinar, 5% que seja 6 ou 5, tanto faz, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco e se você for pegar, né, o percentual de pessoas que têm o desejo, né? Assim, aí é isso, né? Então, hoje eu falo que assim, a globalização, né, ela trouxe coisas que são talvez não tão aparentes, né? Que as pessoas não percebem, né? Então, eu dou um exemplo prático, né? Você entra num streaming da vida hoje e muitas vezes você vai encontrar um filme que não tem legenda em português. Né? Que você quer muito ver e você não vai ver. Não tem legenda, não tem áudio e você não vai ver. Né? Exatamente. Cara, isso é muito comum, na verdade. Né? Isso tem demais e a gente brinca aqui internamente que assim, a série ou eu assisto série, então eu pratico, ou eu vejo filme sem legenda, então eu pratico. Tem duas coisas diferentes entre o entretenimento e o estudo. Né? Então, cara, tipo, só assistir a série é legal pelo entretenimento. Talvez não seja o caminho para você. Só isso talvez não seja o caminho para você evoluir de fato. Então, isso combinado a algumas outras coisas, talvez faça mais sentido. Então, é isso, cara. Faz bastante sentido o que você falou, me conecto muito com isso. Eu queria deixar um recado antes da gente partir pro final aqui, mas Fabrício, antes de partir pro encerramento aqui, queria te agradecer por esse papo aqui, compartilhar a tua história, a tua visão
com quem está ouvindo a gente. Essa conversa, ela conversa muito com as dores das pessoas que estão ouvindo a gente. Então, a gente falou sobre o lado A, da importância de colocar luz nisso, né? E certamente produzir resultado. A gente falou sobre jornada, da caminhada de 1 hora que depois foi para 4 dias, e do processo de construção do idioma, ou da evolução no tênis, ou na caminhada. E, cara, isso conecta muito com o que a gente acredita que é construir autonomia no idioma. Seja no inglês, seja no espanhol, ou qualquer outro idioma que a gente tem aqui. A gente trouxe um convidado recentemente que foi expatriado sem falar alemão. Uau. Por exemplo, para trabalhar na Alemanha para uma empresa alemã sem falar alemão. Então, cara, e a construção dessa jornada, a construção do idioma passou por essas frustrações, por essas inseguranças, e o cara hoje fala 5 idiomas. Então é isso, é exatamente isso que conecta com as pessoas que estão ouvindo a gente. E eu quero deixar um recado para você que tem um e-book aqui no QR Code na tela ou na descrição, vai ter em algum canto esse negócio aqui, que é como o inglês pode potencializar a sua carreira. Se o teu contexto for espanhol, baixa também, porque a diferença entre inglês e espanhol é só a ferramenta. A técnica é a mesma, eu tenho certeza que você vai se beneficiar dessa leitura. É gratuito, baixa lá e aproveita. Fabrício, muito obrigado pela tua presença, por compartilhar essa história com a gente. Obrigado a vocês, é um prazer, né, estar aqui, contem comigo sempre. E agradecer, né, antes de mais nada, aqui a vocês que transformaram uma boa parte da nossa empresa, né? Legal. Para quem não sabe aí, a Word né, hoje, né, a parceira de desenvolvimento de idiomas, né, das empresas do grupo. Legal. E a gente é super feliz, né, assim, eu constantemente pergunto para as pessoas, a gente roda pesquisas de satisfação e isso está totalmente conectado também com o nosso negócio, né? Então a gente conseguiu, acho que juntos aí, atingir esse momento, né, onde acho que esse lado, né, do idioma, ele já faz parte do nosso negócio, não tem como. Com certeza. E vamos construir isso junto e Bora. cada vez mais, sem dúvida. Obrigado, Fabrício. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Dá uma curtida aí, ativa o sininho, coloca 5 estrelas no Spotify, que eu tenho certeza que vai ajudar a gente também a levar esse episódio para mais pessoas. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu.